Como economizar impostos sem sonegar? É isso mesmo? Será que é possível? Então bora lá! Eu sou Jéssica da Atlantis Contabilidade, uma empresa especialista no mercado digital, e hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre como economizar impostos. É possível pagar menos imposto de forma legalizada, sem correr riscos? Mas antes de mais nada, aquele combinado, vê para mim, se está inscrito no canal, se não tiver, se inscreva e ativa o sininho para receber as nossas notificações. Afinal de contas, toda semana trazemos conteúdo de valor para o teu negócio. Gente, é isso mesmo. Existe sim a possibilidade de você economizar imposto sem sonegar, fazer isso de forma correta, de forma lícita. Até porque o primeiro ponto que você precisa entender para fazer sentido real é que quando você sonega, isso pode virar um prejuízo e não uma economia. Por quê? Se eu estou sonegando, primeiro que dá trabalho. Você tem que ter gestão de como sonegar, tem que separar o que você está vendendo com nota, o que está vendendo sem nota, tem que ter ali uma equipe que entende o que está fazendo e, principalmente, se a sonegação é descoberta, ela pode te custar de 3 a 5 vezes o valor do imposto só em multa. Sem falar que você vai ter que pagar o imposto que você já deveria ter pago enquanto estava tentando sonegar. Mas vamos lá. Te convenci, te expliquei quais são os problemas ali que você vai ter, quais são as consequências de sonegar. Agora eu quero compartilhar com você o que você pode fazer para de fato economizar e ainda dormir à noite. O primeiro ponto, já puxando sardinha, não vou nem disfarçar, é que você precisa de um contador. Mas é um contador que entenda de fato o seu negócio e também um contador que esteja disposto a trabalhar junto com você para organizar a sua vida contábil. É muito comum aqui no escritório nós recebermos clientes que não têm um livro, não tem uma demonstração contábil de histórico na transição quando vem de outras empresas. Não estou dizendo que é uma regra. Existem muitos contadores competentes, muitas empresas contábeis que eu admiro e sigo como exemplo para a Atlantis Contabilidade. Mas, infelizmente, existem também profissionais que ainda atuam na forma como eles acreditam que é a forma ideal. E quando, por exemplo, você é uma empresa optante pelo Simples Nacional, nem sempre a sua escrituração contábil ou a sua vida financeira vai ser uma prioridade. Essa semana mesmo, eu recebi uma cliente que ela ficou um pouco estarrecida com a quantidade de coisas que nós vamos fazer pela empresa dela. E aí ela ficou mais preocupada ainda, porque em contrapartida ela também teria que fazer muito mais, uma vez que ela estava acostumada a simplesmente passar o faturamento e receber o imposto. Passar o faturamento e receber o imposto. Então, para você de fato conseguir ter esse primeiro passo na economia de imposto de forma legal, você precisa ter uma empresa que também está disposta a fazer isso junto com você e ter a consciência que você também vai ter que trabalhar para que isso aconteça da melhor forma possível. Então você já entendeu por que precisa de uma contabilidade especializada, já entendeu que você também vai ter trabalho para que isso aconteça da melhor forma possível, porque existiu o equilíbrio, então nós vamos ter relatórios contábeis eficientes para entender ali como funciona a sua empresa e qual o melhor regime tributário. Sempre quando vira o ano, então a partir de novembro até o mês de janeiro, a gente tem pessoas querendo ali simulações para entender qual é a melhor carga tributária para o seu negócio. Porém, para fazer uma boa simulação, uma simulação assertiva, é claro que você precisa ter os documentos contábeis devidamente estruturados com informações reais. Não adianta a gente fazer uma simulação para você de presumido, real, Simples Nacional sem ter essas informações. Jéssica, mas no Simples Nacional a gente considera basicamente as receitas. É quase isso. Existem mais coisas que precisam ser avaliadas que também pode deixar dinheiro no seu bolso. Mas quando a gente fala, por exemplo, de presumido e real, a gente precisa entender qual é a despesa do seu negócio. No presumido, por exemplo, quando a gente fala de comércio, a gente vai pagar o PIS e o COFINS pelo faturamento, tudo bem? E o ICMS pela apuração, então débito, crédito igual ao valor a recolher.
Já o imposto de renda e a contribuição social, ela é prevista sobre uma carga, então a Receita entende que a sua margem de lucro enquanto comércio vai ser de 8%. E isso aqui já dá um gatilho para o lucro real. Então, para eu saber se o lucro real é interessante para minha empresa ou não, enquanto comércio, o meu lucro ele tem que ser inferior a 8%. Digamos que eu tenho um lucro de 15%, que seria ideal. Acho que muita gente que está vendo o vídeo ficaria muito feliz com essa margem. Faz sentido eu optar pelo lucro real? Sendo que no presumido a minha margem seria de 8%? Então são esse tipo de análises que devem ser feitas. Porém, aqui eu preciso de fato da sua escrituração contábil e eu preciso de uma boa gestão financeira. Não adianta eu te passar algo superficial, aonde no final das contas você vai acabar pagando mais imposto, vai ficar extremamente chateado e isso pode prejudicar o desenvolvimento do seu negócio. Essa semana, por exemplo, a gente teve 2 casos que servem perfeitamente de exemplo. Então, ambos estavam ali na dúvida, vou ser presumido ou vou ser real? Porque o simples já não comporta mais o meu negócio. Em um caso, no lucro real, a gente conseguiu economizar R$40 mil de imposto no mês, com base na escrituração contábil que nós tínhamos dessa empresa enquanto Simples Nacional. Já para outra empresa, o lucro presumido ficou mais acessível. Ele pagaria menos imposto no lucro presumido do que no lucro real. Também tínhamos a base financeira e a escrituração contábil. Então a gente conseguiu de fato fazer uma simulação real e a decisão foi assertiva. Para uma empresa economizando ali R$40 mil mês de imposto, fomos para o lucro real, e a outra empresa a economia foi de R$9 mil e optamos pelo lucro presumido. Isso, gente, é mês. Então se você pegar 40 mil mês, em 10 meses foram 400 mil, em 12 meses foram R$480 mil economizados em imposto, sem haver a sonegação, unicamente com a escrituração contábil correta e a simulação dos impostos dentro do presumido, dentro do real, fazendo ali uma gestão adequada para entender de fato qual é o melhor regime tributário para o negócio da empresa. Fora o regime tributário, existe também benefícios fiscais. Como que você encontra esses benefícios? Contando também com uma boa contabilidade. Primeiramente, existe perante o ICMS o ST, que é a substituição tributária do ICMS. Quando o teu produto ele é ST, isso quer dizer que você não vai pagar ICMS na saída. Então a tua carga tributária já vai diminuir, independente do regime tributário que você esteja, seja Simples Nacional, presumido ou real. Uma vez que o produto ele é ST, não vai haver a incidência do ICMS na venda da mercadoria. Já quando falamos de impostos federais, existe a possibilidade de haver o PIS e COFINS monofásico, o que leva a sua alíquota de PIS e COFINS a 0. E isso vai se aplicar ao simples, ao presumido e ao lucro real. É só estudar qual a sua base de produtos e se dentro dela existe algum produto que possa se valer desse benefício. Fora esses incentivos que nós já temos, que se aplicam aos produtos, temos também incentivos que se aplicam a empresas. Então, se você atua como e-commerce ou como um importador, existem incentivos dados por determinados estados que podem sim diminuir a tua carga tributária. Por exemplo, um estudo que fizemos há pouco, o que nos mostrou? Que se a gente levasse uma empresa para Minas Gerais usando o TTD de Minas para e-commerce, a carga tributária dela, mesmo enquanto lucro presumido, não ficaria tão elevada comparada ao Simples Nacional, utilizando e valendo-se do benefício que o Estado fornece para o e-commerce. Então, nesse momento, você vai tomando consciência do quão importante é você ter de fato uma empresa que entende, uma empresa contábil, que entende a dor do teu negócio. E vou aproveitar para fazer um pitch aqui com vocês, que a Atlantis é sim uma contabilidade que pode estar com você nesse momento. Nossos contatos estão no link da descrição, então não deixa de entrar em contato com a gente se algum desses tópicos
fez sentido para você. Talvez você possa ser uma empresa que está deixando dinheiro na mesa. E o último tópico que eu quero trazer para vocês é sobre Prolabore. Hoje, muitas pessoas optam por não recolher ou recolhem um valor alto demais. Então, a gente tem os dois extremos. Quando falamos de Prolabore, você precisa ter um estudo e um planejamento para a aposentadoria. Por quê? O Prolabore ele tem a finalidade de recolher o INSS para que você tenha benefícios. Esse é um dos principais motivos das pessoas tirarem Prolabore e contribuírem com o INSS. Não adianta você fazer isso ao vento, você precisa de um planejamento. Então, qual seria o planejamento? Você tem a expectativa de ter qual remuneração, qual valor, qual benefício a se aposentar. Jéssica, eu gostaria de ter um benefício de 3 salários mínimos. Então, você precisa procurar alguém que vai estudar o quanto você já recolheu e o quanto você precisa recolher para alcançar esse benefício. Digamos que hoje você contribua com 6 salários mínimos, mas nesse estudo fique claro para você que apenas 3 já seria o suficiente. Você vai economizar 11% sobre 3 salários mínimos. Então já é outra economia lícita que você vai ter ali no decorrer da sua empresa, no decorrer das suas despesas. Lembrando que não quer dizer que você vai retirar só 3 salários mínimos. Você não vai conseguir viver com isso no seu negócio. Para isso, você vai ter a distribuição de lucros. Afinal de contas, você já entendeu a importância de ter uma escrituração contábil, de ter uma avaliação e um acompanhamento próximo para que mensalmente você distribua lucros para a pessoa física de forma isenta de imposto de renda. Então, gente, esse vídeo está recheado de dicas assim de ouro, que se você colocar em prática no teu negócio, você vai conseguir sim economizar impostos de forma legal. E se você precisa de uma contabilidade para fazer isso acontecer, já entre em contato com a Atlantis Contabilidade. E se ficou aqui até agora, é claro que eu conto com aquele like, para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e que esse conteúdo chegue no maior número possível de empresários que estão deixando dinheiro na mesa, que estão pagando mais imposto do que era necessário e deixando de investir esse dinheiro no próprio negócio.